E aí, galera, Guilherme aqui, tudo bem? Seguinte, como eu prometi no outro vídeo, nesse eu ia trazer um pouquinho mais sobre os indicadores, né, das empresas. Que indicador que eu devo olhar para saber se é uma empresa boa, se ela é uma empresa ruim ou não, né? Mas antes disso, quero trazer aqui algumas coisinhas para vocês. Esse aplicativo que eu estou utilizando, ele se chama Trademap. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Através desse aplicativo eu consigo acompanhar de uma forma instantânea as ações que hoje estão listadas na bolsa. Essas aqui são as ações que eu gosto sempre de estar dando uma olhada, né? Dar uma acompanhada. E dentro da bolsa existem alguns setores, né? Por exemplo, setor de energia, financeiro, setor alimento, setor de consumo, setor de saúde. E nela a gente tem que procurar alguns setores perenes. O que significa setor perene? Setor onde há sempre uma previsibilidade de lucro, de consumo. Por exemplo, setor de energia elétrica. Independente se o país está enfrentando um momento de crise, ninguém deixa de usar energia. Então, empresas de energia elétrica são mais previsíveis. Nós sabemos que sempre vai dar lucro, porque todo mundo utiliza, né? Setor de alimento, todo mundo sempre vai se alimentar. Setor de financeiro, principalmente. O setor financeiro é um dos que mais também dão lucro dentro da Bolsa de Valores, né? Os bancos, a própria B3, que também é uma empresa dentro da Bolsa listada. E para pegar como exemplo hoje, eu vou pegar a Fleury, que é no setor de saúde, né? Por que eu vou pegar a Fleury? Porque é uma empresa que eu gosto bastante. Lembrando que não é recomendação, tá, pessoal? Só tô pegando como educativo mesmo essa empresa só para dar uma explicada para vocês, tá? A Fleury, ela é uma empresa na parte de saúde, de diagnóstico, né, de média a alta renda, tá? Então ela tem vários laboratórios. Depois eu posso dar uma explicada nela melhor para vocês, o segmento dela, em outro vídeo. Então aqui, se você for acompanhar desde 2015, 2014, se você for ver o preço da ação dela, aqui estava em torno de R$ 7,00, R$ 6,00. Hoje ela está em base de R$ 25,51. Dá para ver que ela já chegou até a 30, né? Ou um pouquinho mais de R$ 30. Mas se você for, o que eu quero te mostrar é o seguinte, desde 2015 até 2019, no longo prazo, olha o quanto que ela foi valorizando a tua ação. O que isso aqui significa, galera? Que quando a empresa dá lucro, a ação, o valor da ação, ela também sobe. Ou seja, o valor da cotação sempre acompanha o lucro, tá? Se uma empresa só dá prejuízo, a cotação também só vai caindo. Mas percebe uma coisa. Olha que interessante. Percebe aqui que a empresa, ela sobe caindo sempre? Então, se você for dar uma olhada, aqui, ó, ela chegava a 19, depois caía para 15. Então, ela sempre vai caindo e vai subindo. No curto prazo, ela oscila muito. Qualquer empresa na bolsa, ela oscila demais. Mas no longo prazo, ela sempre sobe, tá? Vamos ver alguns indicadores dela aqui. Deixa eu pegar. Vamos lá. Valor de mercado, ela tem 6,8 bilhões, né? Dividend yield. O que seria dividend yield? É o tanto de dividendo que ela paga por ano. Hoje, a taxa Selic, como nós vimos nos vídeos anteriores, de uma forma atualizada, hoje ela tá 5,5% ao ano, tá? Então, se você investe lá R$ 100, ele te retorna em um ano 5,5%. Aqui tá 0,9%. No site Fundamentos, né, tá mostrando que ela paga 4% ao ano. Então ela é uma empresa de dividendo, mas por que ela paga pouco dividendo? Porque ela também é uma empresa de crescimento. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar empresas de crescimento, dividendo e só de dividendo? Então, por exemplo, empresa de crescimento é aquela que ela pega todo o lucro dela, reinveste nela mesmo, sem passar para acionista, porque ela está crescendo, ela quer crescer. Empresa que é de crescimento, mas paga dividendo, é aquela empresa que paga pouco dividendo. Então ela paga aí uma porcentagem de dividendo do lucro dela, mas a maioria da parte ela também reinveste nela para crescer. E a Fleury é uma empresa de crescimento e dividendo.
E existe aquelas empresas de dividendo, que são aquelas empresas que já cresceram muito, não tem para onde crescer muito mais. Por exemplo, uma empresa de dividendo é Itaú. Não significa que Itaú não cresce, ele cresce, mas ele cresce bem devagar, de uma forma mais lenta, porque não tem muito para onde crescer. Então ele pega a maior parte do lucro e distribui como dividendo, tá bom? Preço-lucro. Preço-lucro, o que que é? É o número de anos que levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação. Resumindo, é o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Então o que acontece? Aqui está 21,6. Se eu compro essa ação hoje, ela vai demorar 21 anos para me retornar todo o capital que eu investi. Putz, Guilherme, sério isso? 21 anos? Sim. Só que você tem que pensar que, olha que interessante, em 2013, se eu não me engano, ela estava com preço-lucro há quase 50 anos. Então, em menos de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 anos. Em menos de 6 anos, ela diminuiu pela metade, são 20 anos. Então, quanto mais a empresa cresce, mais a empresa gera lucro e valor para o acionista, o retorno que nós temos, ela vai diminuindo. Então, a tendência é diminuir cada vez mais, entende? Então, hoje são um dos indicadores que a gente vê quando a gente vai investir numa empresa, né? Por exemplo, nossa, se eu investir nessa empresa, ela vai me dar um retorno de total do que eu investi só daqui 20 anos. Então, você tem que acompanhar o caixa, o fluxo de caixa dela, a margem líquida dela, o tanto que ela está tendo de lucro, porque você vai ver, pô, em 6 anos ela diminuiu pela metade. Então, ela pode cada vez mais diminuindo, né? ROI. O que seria ROI? ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, aqui nós temos de todo investimento que a própria empresa fez, ela tem um retorno, certo? E aqui o retorno dela é de 18%. Hoje, uma empresa, para você ter dizer assim, o que é um ROI bom e um ROI ruim? Eu sempre falo que um ROI acima de 12% ele é bom, né? Quando chega perto de 20% está muito bom. Abaixo de 10% já não é interessante, tá? Então, é sempre o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Isso que é o ROI. Então, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, isso é um ROI muito bom, né? Então, isso é uma coisa interessante. Margem líquida, né? O que seria margem líquida? Ah, tá. Só para mostrar para vocês o histórico do ROI dela. Em 2013, 14, o ROI dela estava em torno de 4%. Hoje, em 2019, já está em 20%. Olha o tanto que ela cresceu, né? Isso é legal. Aí nós vamos para a margem líquida. Margem líquida está 11% hoje. O que seria a margem líquida? Seria o lucro dividido pela receita líquida. Ou seja, é quando sobra tudo mesmo. É que ele está tendo de lucro. Então, aqui você vai ver que em 2013, lá em 2012, ela estava com 8% de margem líquida. Caiu um pouquinho, agora subiu, caiu de novo. Então, você vai vendo, ela sempre vai subir, ela sobe caindo. Então, ela bateu 14%, agora ela está com 12%. Então, você vai ver aí que ela está com uma margem líquida de 11%. Lembrando, ela é uma empresa de crescimento. Então, como a Fleury ela é uma empresa que investe muito e reinveste nela, a margem dela é um pouco mais curta mesmo. Porque ela não pega todo o dinheiro e guarda. Ela reinveste muito, né? Ela compra vários laboratórios. Esse ano ela vem adquirindo muitos laboratórios para ela. Certo. Dividendos por ação. Ela pagou a de dividendo 57 milhões. Ela já chegou a pagar quase 500 milhões de dividendo já. Hoje ela está pagando 57 milhões. Caixa da empresa. Ela tem 300 milhões dentro de caixa. Dívida bruta. Ela tem 1,1 bilhão. Então a dívida dela é maior que o caixa dela. Como eu falei, ela tem um pouco de dívida um pouco alta porque ela está reinvestindo muito nela. Então é normal. Então toda empresa que você vai chegar vai dar uma olhada se ela tem muita dívida e você pode pensar, por quê? Então você tem que entrar no site da RI dela, relação com o investidor,
Toda empresa tem. Se você colocar lá Fleury RI, você vai entrar no site de relação do investidor. E lá vai estar explicando por que ele está com uma dívida um pouco alta. Por quê? Porque eles estão investindo neles mesmo. Então é uma empresa de crescimento. E por que eu peguei Fleury? Porque está na área de saúde e nós estamos ficando cada vez mais velhos. Tipo assim, estamos morrendo mais tarde, né? Hoje a média de idade a média de mortalidade subiu para 70, né, 80 anos. Eu tenho que ver depois certinho. Então nós estamos cada vez ficando mais velhos e precisando cada vez mais do setor de saúde. Então seria um setor interessante de estar investindo. Então essa foi alguns indicadores, tem muito mais, mas essa foi um dos indicadores que eu queria trazer para você começar a entender e dar uma olhada. Olha, é uma empresa interessante. Então a Fleury é uma empresa muito interessante, tá? Vou pegar uma outra aqui bem rápido só para vocês terem uma ideia. Taesa, de energia, uma que eu gosto demais. O ROI dela já é 21%. Dividend yield dela é 7,2%. Então ela é uma empresa que também está crescendo, mas ela é uma empresa que paga mais dividendo, né? Ela já cresceu bastante. Olha a margem líquida dessa empresa, 61%. É uma das empresas mais rentáveis da bolsa, né? Uma das, não é a mais, tá? Então, se você vê ela, a margem líquida dela dá a rodo na Fleury, só que a Fleury é uma empresa mais de crescimento. Bom, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Baixem o aplicativo Trademap, vai ajudar bastante vocês a analisarem as empresas, tá? Se você gostou, se você quer que eu analise alguma empresa específica, comenta aqui embaixo, né? Se você quer mais conteúdos assim, comenta aí embaixo também. E por favor, me ajudem, né? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E se você tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo também, beleza? Bom, pessoal, fique com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu!